Olá, aqui é a professora Patrícia Siqueira. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a classificação das alterações pulpares. Um ponto que precisa ficar muito bem claro antes de entrarmos diretamente na classificação dessas alterações é entender que existe uma diferença entre a realização de um diagnóstico histológico e de um diagnóstico clínico. Quando nós realizamos um exame histopatológico de um tecido, do tecido pulpar especificamente, a gente sabe que é possível visualizar uma série de características em níveis microscópicos, em que é possível se visualizar que tipo de células que existem ali naquele tecido, a quantidade dessas células, as características dos vasos sanguíneos, de nervos, enfim. Todas essas características histológicas é possível verificar e classificar dentro de um exame histopatológico. Mas quando o clínico vai realizar um diagnóstico de uma alteração pulpar no paciente, essa visualização dessas características histológicas, ela se torna praticamente impossível, a não ser que o profissional remova aquele tecido e envie aquela peça para se fazer esse exame histológico. E isso não é de praxe que se aconteça. Então, o profissional, ele precisa, no momento da avaliação da consulta, estabelecer um diagnóstico de qual alteração que aquela polpa provavelmente apresenta. E esse diagnóstico, ele acaba sendo, então, baseado em aspectos clínicos que a gente consegue observar e obter no momento da consulta, da anamnese e do exame clínico. Então, existem já muitos estudos que mostram que não existe correlação entre as características histopatológicas do tecido com as características clínicas que esse dente pode apresentar no paciente. Então, por exemplo, é impossível clinicamente nós definirmos se aquela inflamação que existe no tecido pulpar, ela é reversível ou irreversível, por exemplo. Até porque essa característica de ser reversível ou não, ela está muito mais relacionada a prognóstico do que a diagnóstico. Portanto, tudo isso que nós vamos conversar aqui, toda a classificação dessas alterações pulpares que nós vamos falar nesse vídeo, ela é baseada nos dados clínicos que nós conseguimos obter durante a anamnese e o exame clínico do paciente. Bom, após coletar todas as informações que são necessárias para poder se estabelecer o diagnóstico, e aí dentro dessas informações é muito importante que o profissional realize, então, uma anamnese de forma adequada, extraindo o máximo de informações possíveis para entender qual que é a situação que aquele dente, que aquela polpa pode apresentar. E uma característica muito importante de se avaliar durante a anamnese são as características da dor, porque geralmente uma alteração pulpar, ela, em muitos casos, ela está associada a um quadro de dor, porque existe ali uma resposta inflamatória do corpo. Então, na anamnese, o profissional ele vai direcionar suas perguntas para tentar entender essas características, bem como todos os outros itens que devem ser coletados durante esse procedimento de anamnese. No exame clínico, o profissional deve avaliar qual que é a condição clínica desse dente, se essa cavidade pulpar ela está exposta ou não ao meio bucal, porque isso também vai nos direcionar para estabelecer qual que é o diagnóstico, como nós vamos ver adiante. O teste de vitalidade pulpar, ele é fundamental para se fazer esse diagnóstico, porque é a partir dele que nós vamos entender qual que é o nível de vitalidade daquela polpa, se aquela polpa apresenta ou não uma vitalidade, que também vai ser fundamental para estabelecer esse diagnóstico. E por último, e não menos importante, os exames por imagem. Então, a radiografia periapical, ela é o exame por imagem que nós utilizamos de forma mais corriqueira e rotineira na nossa rotina clínica, mas nós temos também a tomografia computadorizada de feixe cônico, que cada vez mais tem contribuído para a realização desse diagnóstico endodôntico. E com base, então, em todas essas informações, né, que foram obtidas dentro desses quatro exames, nós vamos estabelecer qual que vai ser o diagnóstico clínico
provável daquele dente. Nós falamos provável porque o nosso diagnóstico ele nunca vai ser 100% assertivo e definitivo. Então, a partir dessas informações que foram coletadas, nós vamos estabelecer um diagnóstico clínico, pois são esses os parâmetros que nós vamos utilizar, um diagnóstico clínico provável, porque pode ser que exista algum erro dentro desse diagnóstico e depois nós acabamos verificando que o diagnóstico clínico seria uma outra condição. E o tema desse vídeo de hoje é justamente sobre as alterações pulpares. Nós sabemos que a alteração endodôntica ela pode envolver uma alteração pulpar ou a gente já pode ter um caso de uma alteração periapical. E esse vai ser o tema de um outro vídeo. Então, nessa aula de hoje, focaremos, então, dentro das alterações pulpares, que são essas 4 alterações que estão no slide. Então, nós podemos ter uma condição de uma pulpalgia hiperreativa, uma pulpite sintomática, uma pulpite assintomática ou uma necrose pulpar. E aí nós vamos entender quais são as características, informações que vamos obter em cada uma dessas condições. A primeira delas é a pulpalgia hiperreativa. A pulpalgia hiperreativa, ela seria uma inflamação num estágio mais inicial que essa polpa apresenta frente a algum tipo de estímulo, de agente agressor. Então, para se estabelecer o diagnóstico de pulpalgia hiperreativa, geralmente o dente com essa condição, ele apresenta uma sintomatologia, uma dor provocada, ou seja, o paciente precisa que algum estímulo seja aplicado nesse dente para que essa dor inicie. Então, é um aparecimento provocado. Geralmente, ela é de curta duração, ela aparece e ela não dura muito tempo, costuma ser mais localizada, e o dente ele vai responder de forma positiva ao teste de vitalidade pulpar. Lembrando que, geralmente, nós fazemos o teste térmico a frio para ter essa resposta. Essa pulpalgia hiperreativa, ela costuma apresentar respostas condizentes com uma hipersensibilidade dentária ou alterações pulpares que sejam potencialmente reversíveis. Como ela seria uma inflamação num estágio mais leve, geralmente com um tratamento bem mais conservador, é possível que se consiga a regressão desse quadro de inflamação. Então, dentro da anamnese, o profissional, ele fazendo os testes, né, fazendo todas as perguntas, os questionamentos, ele vai observar que esse dente ele apresenta uma dor de aparecimento provocado, geralmente de baixa intensidade. No exame clínico, é possível observar que a cavidade pulpar desse dente está fechada, ou seja, não existe uma exposição da polpa dentro do meio bucal. E a vitalidade pulpar vai ter uma resposta positiva, ou seja, eu tenho uma polpa vital que vai responder com estímulo quando eu fizer a aplicação do teste térmico a frio. Algumas situações clínicas em que eu posso ter uma pulpalgia hiperreativa são essas que estão apresentadas nas imagens. Então, na imagem da esquerda, nós podemos observar uma lesão cervical não cariosa no premolar inferior, e esse tipo de lesão, ele pode causar essa pulpalgia hiperreativa, que é uma hipersensibilidade que esse dente vai apresentar, justamente por conta da exposição de túbulos dentinários no meio bucal. Então, sempre que algum estímulo térmico ou mecânico for aplicado ali naquela região, nós sabemos que a dentina ela tem aquela característica tubular. Dentro desses túbulos nós temos fluidos e nós temos prolongamentos dos odontoblastos que podem levar, então, a uma sensibilidade, a uma sintomatologia dolorosa nesse dente. Uma outra condição que pode ter essa pulpalgia é a imagem desse molar do lado direito, que, no caso, essa exposição de túbulos dentinários foi causada por uma lesão de cárie. Então, a partir do momento que nós temos esses túbulos expostos, o paciente pode relatar esse tipo de sintomatologia. E o tratamento para a pulpalgia hiperreativa, ele geralmente se baseia no selamento dos túbulos dentinários que estão expostos. Então,
nós podemos realizar uma restauração com uma proteção da parede pulpar, que poderia ser aplicada no caso do molar que foi mostrado, em que a gente tem uma cavidade de cárie que não houve exposição pulpar, e aí, dependendo da profundidade dessa cavidade, o profissional vai selecionar qual que vai ser o material de escolha para poder fazer essa proteção da parede pulpar e fazer a restauração desse dente. No caso em que eu tenho, por exemplo, uma lesão cervical não cariosa, o próprio recobrimento dessa raiz que está exposta, ele vai resolver e vai aliviar a sintomatologia desse paciente. Então, nesse caso, tem-se uma recessão gengival com exposição de dentina radicular, então pode ser feito o recobrimento, ou com a restauração de resina, ou um recobrimento com o próprio cirurgia periodontal, um enxerto gengival. Claro que precisa se avaliar também a causa dessa lesão, para que não seja tratada somente uma consequência. Mas, fazendo o recobrimento, a proteção daqueles túbulos, o paciente geralmente regride do quadro dessa pulpalgia hiperreativa. Uma outra situação clínica que nós podemos encontrar é o da pulpite sintomática. A pulpite sintomática, ela tem um diferencial da pulpalgia hiperreativa porque ela seria uma inflamação no nível um pouco mais intenso. Então, o paciente ele relata uma dor pulpar de alta intensidade e o aparecimento dessa dor, geralmente, ele é espontâneo, ou seja, não é necessário que nenhum estímulo seja aplicado sobre esse dente para que essa dor apareça. É muito comum de o paciente relatar, geralmente ele fala para o profissional, nossa, eu estou do nada, esse dente começa a doer e não para, e é uma dor muito forte. É uma dor que pode aparecer muito frequentemente durante a noite, esse paciente tem dificuldade até para dormir, então realmente é um quadro de urgência que precisa de uma atenção e de uma conduta imediata. E o TVP, nesses casos, também vai ser positivo, porque o dente ele ainda apresenta vitalidade pulpar, só que ele está com um quadro de inflamação instalado. E, geralmente, não existe uma exposição da cavidade pulpar. A cavidade pulpar, ela permanece fechada. Então, dentro da anamnese, quando vai se fazer o questionamento, as características da dor, o paciente relata essa dor espontânea, de alta intensidade, que geralmente demora para poder passar, de longa duração. No exame clínico, a cavidade pulpar geralmente não está exposta, eu tenho uma cavidade ainda fechada, e o teste de vitalidade pulpar, ele é positivo. Numa ressalva que nós fazemos aqui nessa condição, é que algumas vezes o teste térmico a frio, no caso de pulpite sintomática, ele pode aliviar a dor. Por que que isso acontece? O teste térmico a frio, o estímulo que ele causa na polpa é justamente por ele causar um efeito de vasoconstrição desse tecido. E essa vasoconstrição leva à dor, que é o que o paciente responde, e nós entendemos como uma resposta positiva. Mas no caso da pulpite sintomática, eu já tenho esse tecido inflamado, então eu tenho uma vasodilatação muito intensa ali dentro. E aí, quando a gente faz o estímulo térmico a frio, essa vasoconstrição, ela acaba, às vezes, aliviando uma dor que está instalada. Então, nesses casos, é importante, pode ser necessário a gente fazer um diagnóstico diferencial. E uma opção que nós temos para fazer esse diagnóstico diferencial é utilizando o teste térmico ao calor. Mas esse teste, ele deve ser utilizado somente para diagnóstico diferencial, deve ser executado com a técnica correta, porque senão ele pode causar um dano tecidual. Portanto, o teste de vitalidade na pulpite sintomática pode apresentar essa característica e, por vezes, o profissional ter que lançar a mão desse outro recurso para poder fechar e verificar a vitalidade pulpar desse dente. Então, aqui nós temos algumas situações clínicas de dentes com pulpite sintomática. Então, no caso do molar do lado esquerdo, né, após a abertura coronária, foi visualizada a presença desse sangramento abundante. Muitas vezes, quando é feita a abertura coronária, que alivia a pressão interna da polpa, o paciente já relata um alívio de dor imediato, dependendo do nível de inflamação que esse paciente apresenta.
Nesse outro caso do premolar do lado direito, também, caso de pulpite sintomática, nós podemos observar e constatar a presença da vitalidade pulpar nesses casos. Dentre as opções de tratamento que nós temos para a pulpite sintomática, nós podemos lançar mão basicamente de duas opções. A primeira opção seria um tratamento mais conservador, que é a pulpotomia. A pulpotomia nada mais é do que a remoção parcial da polpa, ou seja, vai ser removida somente a polpa coronária. E a ideia dessa técnica é manter a vitalidade da polpa radicular. Então, para realizar a pulpotomia, é muito importante que se verifique algumas características que são necessárias para que esse procedimento dê certo. Dentre essas características estão a presença de sangramento vermelho vivo. Eu não posso ter aquele sangramento vermelho escuro ou amarelado, porque isso indica que essa polpa ela já não está com uma saúde adequada para eu fazer um tratamento conservador. Além disso, eu preciso que essa polpa tenha consistência, não posso ter aquele tecido pulpar já liquefeito, porque às vezes ela já pode estar iniciando até um processo de necrose. Então, preciso ter tecido sangramento vermelho vivo, polpa com consistência, e o dente, ele precisa ter coroa com as paredes relativamente resistentes, porque para fazer a técnica da pulpotomia, eu não posso necessitar da instalação de um retentor intrarradicular, por exemplo, para poder reabilitar esse dente. Porque a ideia é manter a vitalidade da porção radicular da polpa. Se eu vou precisar pôr um retentor, um pino intrarradicular, não faz sentido pensarmos numa opção conservadora. Então, para se fazer a pulpotomia, eu preciso desses 3 critérios para que eu realmente tenha um sucesso nesse procedimento. Então, um exemplo de caso que pode ser realizada a pulpotomia foi justamente do premolar, que nós mostramos anteriormente. Então, eu observo uma cárie com pequena destruição coronária, eu tenho paredes, né, as paredes desse dente, elas estão bem resistentes, então eu conseguiria fazer uma restauração sem retentor. Eu consigo controlar também a hemostasia, o sangramento, eu não tenho aquele sangramento que não para, e a possibilidade, né, de fazer essa restauração sem o retentor intracanal. Mas quando eu não tenho algum desses 3 critérios, aí a opção de tratamento seria a pulpectomia, que é a remoção total, tanto da polpa coronária quanto da polpa radicular, que seria o tratamento endodôntico convencional. Então, nesse caso do molar, uma cárie com grande destruição dentária, uma hemorragia persistente que a gente não consegue controlar e talvez a necessidade de um retentor intrarradicular, que são contraindicações da realização da técnica de pulpotomia. Então, basicamente, nós vamos avaliar essas características para definir se nós vamos lançar mão de um tratamento mais conservador ou um tratamento convencional, que é a pulpectomia. Outra condição clínica que podemos encontrar dentro das alterações pulpares é a pulpite assintomática. Na pulpite assintomática, o dente ele apresenta uma dor de baixa intensidade, com um aparecimento provocado, e o TVP, nesses casos, ele se mostra pouco efetivo. Por que esse TVP é pouco efetivo? Porque a gente encontra uma exposição da cavidade pulpar. Quando essa polpa está exposta ao meio bucal, aquela reação de vasoconstrição que acontece com o teste térmico, ele acaba não sendo tão efetivo nesse dente que está com exposição pulpar, justamente porque ele não vai ter aquela resposta tão intensa frente a essa vasoconstrição, porque esse tecido ele vai ter capacidade de se dilatar de uma forma diferente. Então, o resultado do teste na pulpite assintomática, ele acaba sendo não tão efetivo. E uma característica clínica que é muito evidente para se fazer o diagnóstico de pulpite assintomática é a presença da hiperplasia desse tecido. Como a cavidade pulpar está aberta, esse tecido ele costuma se hiperplasiar para o meio bucal. E aí a gente pode ter nessa situação a presença do que se chama de pólipo pulpar. Então, essa é a característica clínica que a gente define como uma pulpite assintomática. Na anamnese, eu observo uma dor provocada. Geralmente, essa dor é quando algum estímulo mecânico toca diretamente esse tecido hiperplasiado.
Então, imagina um alimento ou alguma coisa toca nesse tecido pulpar, o paciente vai ter uma dor, mas é uma dor que costuma ser de baixa intensidade. A cavidade pulpar ela vai estar exposta e o TVP ele é pouco efetivo, por isso que o diagnóstico da pulpite assintomática costuma ser realmente clínico. Condição clínica, um exemplo, né, clínico em que nós temos a pulpite assintomática, são esses, né, do livro do professor Carlos Estrela, em que nós podemos observar clinicamente a presença dessa hiperplasia, desse pólipo pulpar dentro da cavidade pulpar, e na radiografia nós constatamos, né, que existe realmente essa comunicação do meio bucal com a polpa coronária. O tratamento da pulpite assintomática, ele vai depender muito da condição clínica desse dente. Então, basicamente, nós vamos fazer uma remoção ou parcial ou total da polpa dentária. Vai depender de como que está a condição dessa polpa. Eu posso lançar mão de uma proteção pulpar direta, que seria um tratamento bastante conservador, desde que eu tenha condições para realizar isso. Geralmente, a proteção pulpar direta nós fazemos naqueles casos em que eu presumo que não tenha uma contaminação abundante desse tecido. E nós podemos fazer, inclusive, uma curetagem pulpar desse tecido, que é uma remoção superficial do tecido, né, às vezes que ficou exposto ao meio bucal por algum tempo, e aí a gente faz, então, essa proteção após a curetagem. Esse tipo de procedimento ele é muito comum de realizarmos nos casos de fratura coronária com exposição pulpar, em que quando o atendimento ele é feito pouco tempo depois do trauma, e aí só faz essa remoção superficial de polpa coronária, que é essa curetagem, e depois faz a proteção com hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio, posteriormente faz então a restauração desse dente. Seria uma opção mais conservadora, mas para esses casos específicos em que eu não tive um contato muito longo dessa polpa coronária no meio bucal. Uma outra possibilidade é fazer também a pulpotomia nesses casos, desde que eu tenha todas aquelas características que nós já conversamos. Sangramento vermelho vivo, polpa com consistência e remanescente coronário suficiente para não precisar de retentor. Como nesse caso clínico, a gente observa a presença de um pólipo pulpar, da hiperplasia pulpar, e se eu tenho condições de todas essas situações que nós comentamos, posso lançar mão de realizar somente uma pulpotomia para fazer o tratamento desse dente. E aí, no último caso, seria o tratamento convencional, a pulpectomia, que é a remoção total da polpa dentária. Como nos casos em que eu tenho uma exposição pulpar e eu tenho a presença de uma polpa sem consistência, ou uma polpa com sangramento vermelho escuro, ou um dente que eu não tenho remanescente suficiente para reabilitar sem a necessidade de um retentor. Então, faz-se a opção por essa modalidade de tratamento. E a última classificação de alteração pulpar que nós temos é a necrose pulpar. A necrose pulpar, ela é uma condição em que o dente ele não apresenta uma sintomatologia dolorosa e o TVP é negativo. Então, durante a anamnese, o paciente ele não relata uma dor, geralmente a necrose, muitas vezes, ela acaba sendo um achado, né, do profissional, ou às vezes esse dente ele apresenta uma alteração de cor, e isso faz o paciente procurar o atendimento, não necessariamente uma sintomatologia. No exame clínico, nós podemos observar cavidade pulpar exposta ou não ao meio bucal. Em ambas as situações, nós podemos ter, no caso de necrose. E o TVP ele é negativo, e essa é a diferença básica entre a necrose pulpar e as outras condições que nós conversamos até aqui. Lembrando que a necrose pulpar ela é uma situação muito passageira, digamos assim, porque muitas vezes a necrose pulpar ela evolui para uma alteração periapical, e aí a gente entraria dentro das classificações de alterações periapicais, que vai ser tema de uma outra aula. Então, normalmente, quando o paciente só tem uma necrose pulpar sem uma alteração periapical, a gente não consegue, é muito difícil a gente realmente fazer o tratamento nesse paciente, porque ele não procura o atendimento, ele não sabe que tem um problema. Então, ele vai procurar quando ele já tem uma dor, um edema,
alguma outra sintomatologia, e aí a gente já pode ter instalada, nesse caso, uma alteração periapical. Então, nosso diagnóstico ele não vai ser mais de necrose pulpar. Aí nós vamos ter outras características, outras classificações para fechar, então, esse diagnóstico. Uma situação clínica de necrose pulpar, como eu comentei, às vezes esse dente ele pode apresentar uma alteração de cor. Isso é muito comum de acontecer, principalmente nos dentes que sofreram traumatismo. Às vezes, encontramos um dente totalmente rígido e que apresenta essa alteração de cor, e o paciente relata que teve um trauma, uma batida, ou uma queda nesse dente há um tempo atrás. Essa alteração de cor, ela se dá por uma hemorragia que pode acontecer dentro desse tecido, e aí, posteriormente, esse dente, essa polpa, ela acaba necrosando. Então, a necrose pulpar, ela se caracteriza basicamente pela morte desse tecido e consequente infecção do sistema de canais radiculares, como mostra nesse esquema. E dentro do tratamento da necrose pulpar, como a gente já tem uma morte desse tecido, não há o que se pensar em um tratamento conservador. O tratamento para necrose, ele vai ser o tratamento endodôntico convencional. Importante que nesses casos, como a gente presume a presença de infecção de micro-organismos no sistema de canais radiculares, é necessário se realizar um processo de sanificação adequado, com a utilização de uma medicação intracanal entre sessões, para poder realmente fazer um processo de sanificação suficiente para depois finalizar esse tratamento endodôntico. Então, nesse outro caso clínico aí, é possível observar esse incisivo inferior com essa alteração de cor e uma resposta negativa ao teste de vitalidade, caracterizando, então, a condição de necrose pulpar. Então, fechamos aqui a classificação das alterações pulpares. A partir daqui, o paciente pode evoluir para uma alteração em nível periapical, que esse vai ser o assunto de uma próxima aula. Esse é o resumo dessas 4 classificações de alterações pulpares, só reforçando que essas 3 características básicas é que vão nos direcionar para qual tipo de alteração que eu tenho. As informações da anamnese, principalmente as características da dor, o exame clínico com relação à exposição ou não da cavidade pulpar e a resposta ao teste de vitalidade. No nosso site existem materiais didáticos que contêm todas essas informações que foram passadas no vídeo. Esses materiais didáticos estão na forma de arquivos em PDF, disponíveis de forma gratuita para todos vocês. Obrigada.